ETs, Santos e Demônios na Terra do Sol, pelo pesquisador cearense Reginaldo de Ataíde. Palhano e os cantadorianos, seres de outra civilização. O contato direto com outros seres do universo está muito distante porque nós mesmos adiamos este encontro. Antônio Faleiro. Era uma noite quente como todas as demais na cidade de Palhano, distante de 140 km da capital, Fortaleza. O lugar é pacato, são poucos os fatos dignos de destaque, a não ser as festas do padroeiro aniversário da cidade ou bailes dançantes nos clubes sociais. A televisão, que exibe apenas uma transmissão, ajuda melhor a passar o tempo, até mesmo liga alguns privilegiados aos maiores centros do país. As noites são longas e os moradores afastados da zona urbana se recolhem cedo. Eles acordam com o canto dos galos para irem ao roçado ou ao trabalho nas casas comerciais do fraco comércio central. Constatando com toda essa calmaria, uma notícia espalhou de forma rápida e atormentadora pelos 4 pontos de Palhano. O soldado da Polícia Militar, Luiz Ribeiro de Oliveira, havia sido sequestrado por algo que ele dizia ser um disco voador. A única estação de rádio local deu cobertura total ao fato, fazendo com que a notícia chegasse a Fortaleza, ao Centro de Pesquisa Ufológica, que imediatamente se dirigiu à cidade. Lá os pesquisadores Reginaldo de Ataíde, Paulo César, Távora e Hélio Loyola encontraram um clima de insegurança, pois toda a polícia militar acreditava na veracidade do fato. Inclusive o comandante do destacamento, subtenente Santiago, nos assegurou que o PM Oliveira, um dos melhores praças do quartel, havia declarado oficialmente a ocorrência, que estaria registrado nos arquivos da corporação. Luiz sempre foi um militar calmo e cumpridor de suas obrigações. Pai de família exemplar, tinha residência própria e prestígio na cidade. Ao ser entrevistado por nós, confessou que o fato tinha lhe preocupado muito, pois sabia que não iriam acreditar de tão fantástico que era. No dia do avistamento estava em companhia do técnico em eletrônica Pedro Rodrigues da Silva. Ambos saíram de Palhano para caçar paturis, uma espécie de pato selvagem muito apreciado naquelas localidades. Aproximadamente às 18 horas estavam à espera, tocaia de caça, à beira do rio Palhano, olhando para o céu, quando viram de longe uma estrela maior do que as demais. Tinha uma luz forte e parecia se deslocar na direção da terra. Vinham em uma grande velocidade. À medida que se aproximava, ficava cada vez maior. Pedro correu para o rio, jogando-se na água e escondendo-se em arbustos, enquanto Luiz tentou correr para a cidade. Ele foi perseguido pela luz, que agora mostrava em toda a sua grandeza uma espécie de roda luminosa do tamanho de um ônibus, que media aproximadamente 6 metros e tinha algo girando em seu centro. Luiz sentiu que tinha sido atingido pela claridade, o que dificultou sua locomoção. Sentia-se preso ao solo e caía lentamente, sendo levado para cima. Enquanto isso, Pedro, escondido nos arbustos, testemunhava a subida do companheiro até a roda de Luiz, que estava parada a alguns metros do solo. Luiz estava levitando, parecia que o UFO puxava para dentro, embora não pudesse ser visto nenhuma porta ou buraco. E sim, somente Luiz, conforme o relato do radioeletricista Pedro da Silva. Quando entrou no objeto, as luzes se apagaram e desapareceu da vista de Pedro, sem que ele notasse seu deslocamento. Vendo que o bicho, como classificou, não estava mais lá, molhado e com frio, saiu e correu para o centro da cidade. Antes, porém, viu a espingarda de Luiz no local em que ele ficava parado. Apanhou-a e saiu com ela. Na cidade, intrigado e sem saber o que dizer sobre o desaparecimento do companheiro de caçada, entrou em um boteco e tomou uma dose de aguardente para refletir sobre o que ocorrera e pensar no modo de contar aos outros, pois temia que pensasse que ele tinha assassinado o amigo e escondido seu corpo. Teve medo de ir à delegacia, pelo mesmo motivo. Tomou outra dose e ficou pensando numa solução para o caso. Enquanto isso, as horas passavam. Já se preparava para o pior. Quando de repente, para sua alegria, viu Luiz entrando na cidade. Correu até ele e fez várias perguntas. Enquanto Luiz pensava apenas como iria comunicar o fato aos seus superiores da polícia militar e à família. Sabia que poderia ser ridicularizado, mas sua integridade policial o obrigava a relatar o episódio ao quartel central, situado na cidade de Russas, alguns quilômetros depois de Palhano. Contou toda a história a Pedro, que somente acreditou por ter presenciado o momento de sua captura por aquela estranha aeronave.
informação foi oficializada e, segundo o superior imediato subtenente Santiago, depois de interrogada a vítima, não havia entrado em contradições, ficando assim um fato reconhecido como verdadeiro pelo oficialato da Polícia Militar Regional. Quando o recebeu para entrevista, estava na presença do seu superior e comandante, além de vários colegas policiais de Pedro. Realmente, em momento nenhum, Luiz se contradisse, mesmo sendo entrevistado isoladamente por 5 membros do CPU que gravaram, escreveram e filmaram tudo. Após as entrevistas individuais realizamos uma mesa redonda, na qual o PM contou novamente como aconteceu seu contato com ETs. Ele também concedeu a entrevista à psicóloga Lena Belotto, membro de nosso grupo, e ao Dr. Guairaçá Lavô, que deveria fazer uma hipnose regressiva no contatado, mas o comando da Polícia Militar local não permitiu. Assim, depois de 3 meses de estudos, consideramos o caso como verdadeiro, uma vez que mais 5 testemunhas também viram o UFO descer nas proximidades do rio Palhano e depois se afastar em uma velocidade muito grande, tendo inclusive tentando capturar um rapaz, Francisco Souza, 21 anos, que na noite do mês do dia 5 de março de 1992 regressava de uma festa a alguns quilômetros da sua casa. Foi perseguido por um objeto redondo que emitiu uma luz muito forte sobre ele. Sem saber o que poderia ser, entrou na caatinga e se escondeu entre moitas e pedras, enquanto a coisa voou para os lados da rodovia. Passando alguns minutos, sentindo que o UFO tinha ido embora, ele correu até a sua casa, apavorado e gritando por socorro. Sua mãe abriu a porta e viu que o filho estava muito pálido e nervoso. Somente após tomar um copo de água com açúcar, Francisco teve condições de contar o ocorrido. Fatos como esse não são novidade na região. Francisco Wilson Soares Chaves, 42 anos, agricultor, também presenciou as evoluções de um UFO nas proximidades do local em que Luiz e Pedro estiveram o contato de 2º e 3º grau. Ele declarou que o bicho tinha o tamanho de um carro, possuía luzes próprias, fazia um zumbido muito forte, parava no ar e depois saía velozmente. Escondeu-se na mata com uma faca peixeira na mão, pronto para enfrentar a coisa que tudo indica não viu. Depois que o objeto desapareceu por trás de um morro, saiu do esconderijo e foi direto para um botequim que havia na estrada, onde tomou quase minha garrafa de aguardente. É de lascar, não quero ver aquilo nunca mais, e acho que não sairei sozinho à noite, embora não tenha medo daquilo. Com a minha peixeira sou capaz de enfrentá-lo, mas prefiro não vê-lo novamente. Outras pessoas chegaram a avistar o UFO até mesmo à tarde. Vejamos o que declarou o PM Luiz Oliveira ao comando da Polícia Militar e aos pesquisadores do Centro de Pesquisa Ufológica. Por volta às 18 horas do dia 5 de março deste ano, eu e meu amigo Pedro caçávamos patos quando de repente observei uma luz estranha no céu e pedi que olhasse. Ficamos no mesmo local, mas não imaginávamos que poderia ser algum fenômeno anormal. Entretanto, a luz foi baixando, ficando cada vez maior, e quando estava bem pertinho de nós, falei para Pedro que iria correr. Nem tinha terminado de falar e ele já saiu rapidamente em direção ao rio Palhano, próximo ao local em que estávamos. Eu também corri para perto da estrada, que ficava nas proximidades. Na ocasião, a luz continuava em cima de mim, ficando cada vez mais quente. Minhas pernas começaram a dormir, acho que caí no chão totalmente adormecido. Quando acordei, estava ouvindo vozes estranhas em outro idioma. Levantei a cabeça e vi 5 seres esquisitos em minha frente. Mesmo apavorado, perguntei a eles o que estava acontecendo e o que queria comigo. Um respondeu em português: não tenha medo, não vamos lhe fazer mal algum. Somos catandorianos de Catandórios Decnos. Somos catandorianos de Catandórios Decnos. Nossa civilização é descendente de outra mais evoluída que habitou o planeta Terra há 350 mil anos. Porque o terrestre vem tentando penetrar em nosso planeta? Pergunta. Os seres de Catandórios não vão permitir que isso aconteça. Nós temos um templo montado aqui na Terra há milhares de anos. Nesse momento, os estranhos seres apontaram para uma pirâmide pequena, dizendo que ali era um modelo do templo deles. Falaram também sobre o fim do combustível, que segundo eles poderia ser substituído por uma luz azul e uma vermelha, mostrada a Luiz, da mesma forma que fazem Catandórios.
Eles estavam à procura de restos dos seus antepassados que foram soterrados por milhares de vulcões existentes no passado. Eles podem estar dentro de grutas, cavernas ou blocos de pedra. Pediram que os terrestres não insistissem na descoberta da origem do templo deles, pois caso isso aconteça, o segredo de Catandorius poderia ser revelado. Luiz declarou ainda que foi colocado dentro de uma espécie de bolha de gás no centro de uma sala redonda. Havia à sua frente dezenas de luzes piscantes e um painel que tomava a metade da sala circular, na qual saíam sons esquisitos, parecidos com aqueles que se ouvem em rádio de polícia. 5 seres de aproximadamente 1,50 m conversaram num idioma que ele não entendia. Entretanto, quando um deles, que parecia ser o chefe, se dirigia a ele, a mensagem era ouvida dentro de seu cérebro, e em português bem compreensível. A bolha de gás na qual estava tinha uma luz no centro e acima. Não era bem redonda, tendia para o oval e deveria ter em média 2 metros de altura por 2 de largura. Seres sem cabelo e com penugem. Os seres avistados eram baixos, tinham olhos negros e cabeças grandes, ombros largos, usavam roupa justa ao corpo e algo parecido com botas e luvas nos pés e mãos. Não tinham cabelos ou qualquer penugem na cabeça. Os membros superiores eram grandes, indo até 20 centímetros depois dos joelhos. Falavam compassados e tinham uma respiração ofegante. Sempre que o chefe se voltava para conversar com os outros seres, Luiz ouvia um estalo na sua cabeça, como se estivesse desligando algo. Todos eram exatamente iguais, não existia nenhuma diferença entre eles, pareciam até gêmeos. Sempre eram vistos de frente, até mesmo quando virava, dava a impressão de que não estava de lado. A pele do rosto era cinzenta, nos olhos não podiam ser vistos pupilas nem cílios. Também não piscava, o olho era sempre fixo, como se quisessem me hipnotizar. Luiz afirma que na sala onde se encontrava não tinha qualquer objeto, a não ser uma espécie de computador grande que acompanhava as curvas na sala. Depois que eles começaram a falar entre si, o PM foi ficando tonto e sua vista escureceu. Senti que ia cair, e aos poucos fui perdendo a noção de tempo, enquanto tudo girava ao meu redor. Quando voltei a mim, estava em pé no local em que o objeto havia me tirado. Senti-me tonto e não sabia se havia sonhado. Quando olhou ao seu redor, viu que Pedro não estava mais lá. Ato contínuo, procurou sua espingarda, mas também não a encontrou por perto, onde a havia visto pela última vez. Assim, assustado, foi direto para a cidade. Logo na entrada encontrou Pedro, que surpreso com a sua chegada, contou que tinha visto um amigo ser levado para dentro de um estranho objeto e que estava desesperado por não saber, porque não sabia como contar o fato, empalhando. Fui até a delegacia, contei tudo o que aconteceu. Me levaram a meus superiores e confirmei o caso. Eles me proibiram de dar entrevistas a quem quer que fosse. Mas a história vazou e outras pessoas tomaram conhecimento, inclusive um correspondente do Diário do Nordeste, um locutor da rádio local, concluiu Luiz. Entrevistamos Pedro para ouvir sua versão da história. Estava no mato, na cidade de Palhano, caçando patos, em companhia do soldado Luiz, quando vimos alguma coisa brilhante no céu. Era aproximadamente às 6 horas, quando de repente uma luz muito grande apareceu. Corri para o mato e para o rio, e meu amigo ficou na direção da estrada, mas o objeto, que era do tamanho de um ônibus, parou sobre ele e o puxou para cima, fazendo com que subisse e entrasse no objeto. Não sei por onde, pois não vi nenhuma porta. Somente consegui observar uma luz por baixo da nave, que parecia uma bacia, com luz circulando nos dois sentidos. Eram azuladas e às vezes ficavam multicoloridas. Rodopiavam, podíamos assim dizer, e depois que Luiz entrou, o objeto subiu um pouco. De repente eu perdi de vista. Não sei bem como, não sabia o que dizer empalhando, por isso bebi alguma coisa para me equilibrar. Quando menos esperava, vi Luiz entrando na cidade me contando toda essa história aqui. Vocês também ouviram dele, não sei de mais nada e nem quero mais comentar o caso. Outras testemunhas dignas de respeito confirmam que no dia viram um estranho objeto sobrevoando as redondezas. Elas, num total de 6, são unânimes em afirmar que não poderia se tratar de algo aqui da Terra, pois forjar tudo aquilo que se possa imaginar. O que pensam as autoridades de Palhano? Quando entrevistamos o subtenente Santiago, comandante do destacamento de Palhano, um homem íntegro, que possui bons conhecimentos e é bem conceituado na região, fomos informados de que realmente vários casos haviam sido registrados na cidade, coincidindo com os fatos referentes a Luiz. Santiago confirmou que o soldado em questão era um homem sério e jamais inventaria histórias mirabolantes, principalmente oficializando-a perante seu comandante. Baseado no depoimento de Luiz, na integridade que detém junto à sociedade, o subtenente acredita na veracidade do acontecimento, mesmo tratando-se de um inimaginável, rápido pretexto. João Mateus, prefeito da cidade, nos recebeu com indiferença e preocupação.
com indiferença e procurou se afastar, mas declarou que havia tomado conhecimento da ocorrência, embora não pudesse levar o caso em consideração, pois não acredita em disco que o Adores ia ter. Depois desta declaração, pediu licença e se afastou de nós, vendo que o acompanhávamos para novas perguntas. Parou e falou: não insistam, por favor, não sei de nada. Sabendo que a região é delicada, perigosa, com crimes de pistolagem, e que éramos estranhos no ninho, achamos melhor desistirmos de entrevistá-lo. Ao procurarmos o vigário da cidade, padre José Edivaldo Moreira, constatamos que o mesmo estava viajando, o que nos impossibilitou averiguar o posicionamento da igreja em relação aos catandorianos. Antônio Alves Ferreira, um incrível contato com ETs. É preciso que a humanidade esteja preparada para o período de extraordinários acontecimentos de que a Terra será palco em pouco tempo. Cabalá, mensageiro do planeta Agali. Há cerca de 30 anos, o jovem Antônio Alves Ferreira, residente do bairro Anil, em São Luís, Maranhão, viveu das mais incríveis aventuras já ocorridas no mundo ufológico. Ele afirma ter sido sequestrado 11 vezes por 3 seres que compunham a tripulação de um estranho objeto aéreo que descreveu como sendo de forma discorde, com aproximadamente 5 metros de circunferência. Naquela época, Antônio tinha 16 anos, era analfabeto, descendente de uma família humilde, morava de favores num casebre localizado no quintal de um colégio, onde sua mãe, além de lavadeira, exercia a função de zelatora. Após esse episódio, o jovem passou a ser alvo de diversos curiosos, jornalistas, psicólogos, médicos, autoridades civis, militares, além, é claro, de ufólogos como Irene Grande, Silvio Lago, Bob Brett e demais membros de centros de pesquisas ufológicos. As ocorrências ufológicas se deram no dia 4 de janeiro de 1975, juntamente quando o CPU encontrava-se em Rosário, uma pequena cidade distante de São Luís, aproximadamente 70 km, pesquisando avistamento de estranhas luzes no céu daquela comunidade. Aquele dia, os investigadores ouviram, numa edição especial da Rádio Difusora do Maranhão, a notícia do sequestro de um jovem por tripulante de um disco voador. Imediatamente resolveram seguir para a capital maranhense a fim de contatar Antônio. Chegando ao local dos fatos, já se faziam presentes algumas autoridades e o promotor de justiça, José de Freitas Dutra, que juntamente com o jornalista da região criaram uma certa dificuldade para que o CPU acompanhasse o relato do jovem. Como de praxe, os pesquisadores fotografaram o local do avistamento e entrevistaram diversas testemunhas do fato. Entre elas, o sargento Hermes e o funcionário de uma farmácia de nome Pedro, que confirmaram ter avistado um intrigante objeto rodopiando os céus da região. Além delas, também se fazia presente no local o senhor Garibaldi, professor de Física da Universidade Federal do Maranhão, e a jornalista Marinês Saboia, que deu sua opinião sobre o fato, dizendo que o mesmo era importantíssimo para a comunidade terrestre, acrescentando que na impossibilidade de tratar-se de algo oriundo dos Estados Unidos, da Rússia ou outro país, existiria uma chance, embora remota, de ser de origem extraterrestre. Por sua vez, a Sociedade Maranhense de Astronomia, que também estava investigando o caso por intermédio do seu presidente, Luigi Farias, não encontrou justificativo para o que havia acontecido. Farias apenas testemunhou que a casa de Antônio tinha sido aborroada por algo não identificado, que uma árvore no local estava com raízes expostas, que cerca de 500 pessoas tinham confirmado o avistamento do objeto voador, assim como supôs a jornalista Saboia. Farias também disse que o fato poderia ter sido causado por alienígenas, embora não tenha confirmado e não possua explicações para o fato na visão da astronomia. Um estranho objeto discorde. No dia em que o fato se deu, os bairros Santo Antônio e Santa Cruz, Olho d'Água e Anil saíram da rotina quando um estranho objeto discorde, parecido com 2 pratos emborcados, começou a fazer evoluções no período da tarde sobre a capital maranhense, obrigando os moradores a comunicar o fato à polícia, que já havia recebido outras informações de avistamento do fenômeno nas regiões de Ponta de Areia e Farol, porém na forma de bolas de luz. No entanto, os policiais não puderam tomar qualquer providência para apurar o fato, a não ser anotar as denúncias e aguardar as consequências advindas da mesma. As rádios e jornais locais também chegaram a noticiar as ocorrências do fenômeno, não dando, no entanto, a merecida atenção. Segundo alguns relatos, no bairro Anil, uma das bolas de luz desceu repentinamente sobre o povoado, deixando notar sua plenitude, que se apresentava como sendo algo redondo, luminoso e que numa de suas rasantes sobre as residências
abarroou na cumieira do casebre de Antônio, derrubando o telhado e queimando algumas cadeiras que se encontravam no pequeno alpendre. Por forças desconhecidas ou um possível impacto, a bola luminosa fez tombar uma árvore existente no local, deixando a raiz exposta a cerca de 25 centímetros. A família de Antônio, apavorada com o fenômeno, comunicou o fato à base aérea local, solicitando ajuda ao comando chefiado pelo tenente Natalino José Paz Filho. A polícia militar e civil também foi notificada, além da imprensa que esteve presente no local para documentar os detalhes do ocorrido. Na manhã seguinte, os jornais O Imparcial e Pequeno estamparam em suas manchetes a notícia dos avistamentos de um UFO sobre a cidade maranhense. Na data do evento, a família de Antônio, apavorada com o episódio que lhe ocorrera, dormiu na delegacia. Na manhã seguinte, foi conduzida até a residência identificada para limpar os destroços ocasionados pelo impacto do objeto. Às 8 horas, quando os familiares de Antônio saíram para trabalhar, algo intrigante aconteceu ao jovem. Sua mãe, acometida por estranho esquecimento, o deixou sozinho no alpendre da casa, perto de algumas roupas que estavam estendidas no arame. Antônio, que é paraplégico, teve que se arrastar para apanhar as muletas e chegar até a parte dos fundos da residência, o que fez com que pisasse alguns espinhos, forçando-a sentar-se para arrancá-los dos pés. De repente, com a cabeça abaixada, o jovem sentiu um calor forte apoderar-se do seu corpo, que ele definiu como sendo um calor acometido por uma intensa quentura. Ao saber de onde provinha aquela sensação, Antônio viu surgir do alto, vindo do nada, algo redondo do tamanho de um veículo Fusca. O objeto emitia um zumbido estridente, mas ao mesmo tempo suportável, relatou. Naquele momento sentiu um calor ainda maior e uma impressão de que seus olhos estavam queimando e saltando das órbitas. Ele tentava se movimentar, mas não conseguia, e embora procurasse gritar, não emitia som algum. Logo após do objeto abrir-se uma porta e depois uma escada apareceu, da qual desceram dois seres que o agarraram pelos braços e o conduziram para o interior da nave. Não sei como a tal porta se fechou, somente que não era possível notar nenhuma marca nas paredes da pequena sala em que eu me encontrava e que me obrigava a permanecer sentado, de tão baixo que era. Antônio descreveu que os seres estavam usando uma espécie de máscara e que o objeto subiu como um elevador, que após alguns minutos parou e novamente abriu-se uma porta. Lá dentro, o jovem se viu diante de uma claridade muito grande e esquisita. Em seguida, os seres novamente conduziram ao lugar que ele chama de casa, que tinha a forma de uma meia esfera branca. Tudo era muito claro, embora o céu fosse escuro. Repetidamente, as criaturas o colocaram diante de um terceiro ser, que Antônio depois ficou sabendo se chamar Clores, do planeta Proto, que ele considerou ser possivelmente o líder dos demais. O alienígena tentou se comunicar com o garoto, mas vendo que o mesmo não compreendia sua língua, demonstrou-se irritado. Em seguida, colocou o punho em seu peito e só então puderam manter um diálogo. Algumas perguntas foram feitas a Antônio, sem que ele, pelo fato de ser analfabeto, as pudesse responder, tal como se dá o funcionamento dos nossos aviões, qual o combustível usado pelos mesmos, quais os tipos de carros utilizados, além dos objetivos do povo da terra. Em seguida, o estranho Clores ergueu uma das suas mãos e deu um leve toque no peito esquerdo de Antônio, fazendo com que ali se formasse um círculo vermelho, informando-lhe que sempre que quisesse contatá-lo, aquele círculo se acentuaria. Ele sentiria um zumbido nos ouvidos e telepaticamente receberia instruções para ir ao local predeterminado por eles. Diante desse questionamento, podemos indagar: sendo tais seres possuidores de sofisticadas tecnologias, desconheceriam coisas tão banais como essas? Pergunta. Após o contato, Antônio foi deixado no quintal de sua casa. No decorrer dos dias seguintes, ele começou a perceber que havia adquirido poderes incomuns, pois sempre que dirigia seu olhar para metais como colheres, garfos, facas, além de pás e de ventiladores, os objetos derretiam e envergavam, tomando formas impossíveis de serem feitas pelo homem, mesmo com ferramentas especiais. O jovem também recebeu alguns presentes das criaturas, entre eles uma pistola que emitia raios desintegradores de matéria, cuja demonstração foi feita pelos visitantes com uma mangueira em seu quintal, e uma estatueta com um busto, além de duas medalhas cunhadas com a imagem de uma criatura que Antônio considerou ser possivelmente Clores. Após a vizinhança do garoto ficar sabendo dos presentes, seus vizinhos começaram a inculcar na cabeça de seus pais que aqueles objetos eram coisa do diabo e julgavam que deveriam ser devolvidos urgentemente, evitando assim a posse das almas de todos pelo terrível Satanás. Acreditando Antônio no que diziam, no encontro seguinte com os seres, devolveu tudo o que recebera. Diante desse fato, pergunta-se como seres evoluídos entregariam uma arma tão potente a uma criança irresponsável? Pergunta.
Noutra ocasião, quando o jovem retornou ao planeta Proto, os seres Delione e Riaus lhe mostraram o único animal existente no local, Atilolilai, muito parecido com os nossos cães. Eles pediram ao garoto que conseguisse alguns animais terrestres para serem utilizados nas experiências que realizariam. Antônio então sequestrou da vizinhança um gato, um papagaio e um cachorro, os quais criaram um grande conflito ao ser libertados do interior do UFO. Em seguida, o garoto foi informado que passaria mais de 3 dias em companhia de seres e, para não sentir sua falta na Terra, enviaria um sósia seu à sua casa. Exames médicos realizados a bordo do UFO colocaram-no então numa redoma transparente. Afixaram em seus braços, pernas, tórax, abdômen fios ligados a algo que emitia luzes rotatórias. A seguir, ao seu lado, em outra redoma, foi se formando uma réplica do seu corpo, que depois de totalmente pronta, foi desaparecendo. Por uma grande tela, o jovem viu a chegada do clone à sua casa. Ele apareceu sentado à mesa. E aos poucos foi inclinando a cabeça e dormiu, explicou. Seu pai, acreditando ser a criatura ali presente, o filho, foi apanhá-lo para levá-lo até uma rede. Quando sentiu que o garoto estava muito pesado, comunicou o fato à esposa, que percebeu o excesso de peso do filho, mostrou-se preocupada. Quando finalmente conseguiram deitá-lo, a mãe de Antônio percebeu que faltava uma cicatriz antiga e saliente no seu pé esquerdo. E comentou o fato com o marido, alegando que aquele não era seu garoto. Decidiram então comunicar às autoridades competentes e os médicos da cidade sobre a intrigante alteração física no menino, mas infelizmente ninguém conseguiu esclarecer o que tinha acontecido. Antônio ficou 3 dias sendo observado pela família, quando começou a apresentar um comportamento esquisito. Não falava, não se alimentava e dormia muito. Até que no 4º dia apareceu em frente à sua casa, enquanto o clone desaparecia, como que por encanto. Antônio guardou esse segredo para si, comentando o fato com os pais apenas alguns meses depois. Em outro episódio em que ele esteve em contato com os alienígenas, ele afirma que as criaturas o obrigaram a engolir uma pílula branca, que ele acredita ser responsável pelos poderes paranormais que passou a adquirir após o primeiro contato. Certa vez, ao segurar uma tesoura, ele a viu misteriosamente quebrar-se em suas mãos. A partir daí, começou também a entortar facas, garfos, derreter panelas de alumínio e fez falhar motores de carro, além de curar dor de cabeça de origem muscular em várias pessoas. Na época em que esteve no Rio de Janeiro, em companhia dos pesquisadores Ernesto Bono, Silvio Lago e Irene Grange, mesmo distante, Antônio interferia nos objetos metálicos que se encontravam em mesas, escrivanias, gavetas ou outros locais. No ano de 1984, quando levado pelo CPU até a cidade de Fortaleza, amoleceu a moeda e fê-la envergá-la com uma simples pressão com os dedos. Em outra oportunidade, num simpósio realizado pelo movimento ufológico da Serra da Ibiapaba e na cidade de Tianguá, Ceará, apenas usando o olhar, Antônio conseguiu entortar um garfo na presença de várias pessoas. Conforme informações obtidas pelo próprio Paranormal no auge dos acontecimentos ufológicos em São Luís, o exército encarregou um tenente conhecido como Pantoja e um sargento que contataram Antônio para interrogá-lo sobre o que lhe vinha acontecendo há 5 dias. O tenente abriu a tal pasta e começou a mostrar alguns desenhos estranhos. No meio deles havia várias naves. E ele queria que eu dissesse qual delas se parecia com a que eu vinha observando, relatou. Naquela ocasião, Pantoja não permitiu que alguns acadêmicos da Universidade Federal do Maranhão, interessados em pesquisar o fato, se aproximassem do contatado, sob a alegação de que o caso estava sob a responsabilidade do Exército. Terminada a investigação, os militares liberaram Antônio sem mesmo se importarem com o seu estado físico ou financeiro. Após alguns dias, o jovem seguiu para Belo Horizonte, onde foi convidado pelos contatados Hermínio e Bianco para participar de um congresso no Rio de Janeiro. Lá conheceu o professor Mário de Amaral Machado, presidente do Instituto de Parapsicologia do Rio de Janeiro e da Federação Brasileira de Parapsicologia, que também o convidou para realizar algumas experiências. Aceitei devido às propostas e mordomias que me eram oferecidas. Tudo aquilo era novidade. Talvez devido a essas empolgações tenham se aproveitado de mim, desabafou. Após um período sendo analisado pelos membros do Instituto, Antônio começou a perceber que estava sendo considerado um objeto. Eles me tratavam como sua propriedade, não se preocupavam com meus sentimentos, com minhas vontades e muito menos com meus pais, isolados no Maranhão.
No entanto, sentia-me na obrigação de colaborar com os pesquisadores, fazia tudo em troca de alguns parceiros de comida. Durante o período em que conviveu com o professor Mário e sua esposa, Dona Glória, fatos incríveis aconteceram com Antônio. Uma vez passamos o dia todo no IPRG e só voltamos para casa às 19 horas. Nesse dia eu estava muito cansado e queria ir logo para o quarto. Como geralmente só o Mário tinha a chave da porta, permaneci à sua espera. Foi quando de repente caí misteriosamente no interior do quarto, como se a porta não existisse. Mas ela estava lá. Quando o professor voltou me chamando, eu disse que estava lá dentro. Ele ficou perplexo, sem saber como eu tinha entrado com a porta trancada. Em seguida ele se colocou à frente da máquina de escrever, passando a registrar o fato até tarde da noite. Decorrido alguns meses, Mário comunicou a Antônio que ele seria levado para o Centro Tecnológico do Exército, em Pedra de Guaratiba, Rio de Janeiro, em companhia do Tenente Rogério da Cunha. Em sua estadia naquele local, o jovem disse ter sido sujeitado a todo tipo de exigência por parte dos militares. Eles me tratavam como cobaia e obrigavam-me a atravessar pântanos e a realizar perseguições juntamente com homens armados. Tudo isso para que, excitado, eu viesse a apresentar alguma reação paranormal, digna de maiores estudos. Segundo o contatador, os treinamentos eram efetuados numa floresta, onde existia um prédio em forma de pirâmide, na qual era realizada pesquisa de cunho psicológico. Neste local, ao chegarmos em companhia do Coronel Cunha, fomos apresentados a mais 3 oficiais, o Tenente Mário, o Major Incélio e o Coronel Real, que me interrogaram por mais de 2 horas, registrando tudo que eu dizia em gravadores e blocos de anotações. Tais declarações levaram o Centro de Pesquisa Ufológica à conclusão de que tais fatos realmente aconteceram, ou o Antônio, mesmo sendo analfabeto na época, seria um grande ficcionista. Desde 1975, o CPU vem acompanhando o caso de Antônio, contatando de 2 em 2 meses, fazendo anotações sobre seu relato, fotografando o local das ocorrências. Sempre na companhia do promotor de justiça José de Freitas Dutra, hoje aposentado, e de ufólogos pertencentes ao Centro de Pesquisa Ufológica do Maranhão. Entre eles, o pesquisador uruguaio Serafim Fernandes Loyola. Em todas as ocasiões, o CPU solicita do contatado que repita sua história, mostrando os pontos mais destacáveis e importantes. No entanto, o fato que vem intrigando os pesquisadores há tempos é que, após o contato, Antônio começou a desenvolver seu lado artístico, depois de ter sido persuadido pelos seus alienígenas de deglutir algo que eles chamam de pílula. O jovem passa a usar lápis e pincéis com uma agilidade incrível, principalmente na construção de desenhos arquitetônicos. Outro detalhe importante é que o mesmo passou a escrever e pronunciar palavras no idioma indecifrável por linguistas. Antônio também possuía fita com gravações das falas dos seres Riaus e Telione, sendo que uma cópia encontra-se em poder do CPU. As originais ainda estão com o Dr. Dutra e com o professor Garibaldi, que cederam a Antônio um gravador para registrar os diálogos. Em uma das fitas podemos ouvir o zumbido restante da rotação do UFO, além de ladrar de cães e cães de galo, que prova não haver sido a gravação uma montagem feita em laboratório, pois se assim fosse, a mesa não teria interferência de animais. Além disso, naquela época, os gravadores eram de rolos pequenos e não existiam melhores condições técnicas para o aprimoramento de gravações, principalmente no estado do Maranhão. Visando esclarecer este fato, o CPU solicitou o estudo das fitas por alguns linguistas, e embora não tenham conseguido traduzir o que estava sendo dito, todos afirmaram tratar-se de um diálogo organizado com perguntas e respostas. Outro detalhe importante é que, na época das ocorrências, pelo fato de Antônio ser analfabeto, possuía apenas 16 anos. Isso impossibilitou a condução das falas de modo adequado. Ele apenas indagava sobre a fisionomia dos seus interlocutores. Segundo um dos relatos do jovem, as criaturas estão em missão de paz na Terra, apenas e tão somente interessadas em colaborar com a evolução espiritual dos seres humanos e com o desenvolvimento equilibrado do planeta. Atualmente, Antônio colabora com o Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares na Universidade de Brasília, onde já realizou uma série de palestras sobre a origem de sua paranormalidade. Até hoje, as testemunhas da ocorrência confirmam os fenômenos ocorridos com o jovem contatado. Sem contradições baseadas nisso, os pesquisadores concluíram que seria muito improvável que o caso seja falso ou meramente uma invenção de um simples garoto, que na época não tinha condições de criar uma história tão intrigante e rica em detalhes para o leitor compreender ainda mais suas nuances. Apresentamos a seguir uma declaração do próprio abduzido Antônio Alves Ferreira a respeito de sua experiência. Ela foi feita a pedido deste autor, especialmente para enriquecer esta obra.
Um incrível sequestro alienígena, narrado pelo abduzido Antônio Alves Ferreira. Na época em que eu estava tendo os avistamentos de UFOs e contatos com seres extraterrestres em São Luís, apareceram na minha casa alguns rapazes da Universidade Federal do Maranhão. Eles disseram aos meus pais que iriam me levar até um psiquiatra, pois eu estava precisando receber uns choques. Embora me achassem louco, eu e minha família concordamos com a ideia, pois tudo que a gente queria era solucionar o que estava acontecendo. Então tomei um banho e troquei de roupa para seguir com os estudantes. Nesse momento, dois senhores apareceram para falar comigo. Eles se identificaram como sendo o Tenente Pantoja e o outro não ouvi bem o nome. Os homens disseram aos acadêmicos que eu estava bem, que se ali houvesse algum louco eram eles. Em seguida pediu para que se retirassem. Cada um tinha na mão uma pasta com um emblema do exército. Dentro delas havia alguns desenhos estranhos de naves. O tenente queria que eu mostrasse qual delas se parecia com o objeto que vinha observando. Mostrei-lhe uma idêntica com um aparelho que sobrevoava a região do meu bairro. Depois ele começou a fazer inúmeras perguntas. Um fato interessante é que o sargento ficava sempre anotando o que eu falava em sua pasta. Ele também ensinou meios de fazer com que os tripulantes do UFO se aproximassem de mim e disse que quem estava dentro das naves eram seres inteligentes de outro mundo e que queriam algo comigo por algum motivo. Explicou ainda que quando eu visse o tal aparelho com seres dentro, era para não gritar e sim chamar minha mãe bem baixinho, para que as criaturas não ouvissem. Assim eu comecei a praticar todas as vezes que vi o objeto. No entanto, infelizmente não deu certo, pois devido ao alvoroço que algumas pessoas faziam ao avistar a nave, os seres se assustavam e iam embora. Depois da visita do Tenente Pantoja e do sargento, nunca mais os vi. Em São Luís, porém, cheguei a procurá-los no 24º Batalhão da Cavalaria, onde me informaram que o segundo havia sido promovido a capitão e ido embora para algum lugar que ninguém conhecia. Quanto ao tenente, apesar de descrevê-lo sucintamente, me disseram que não poderiam me fornecer mais informações. Outro fenômeno bastante estranho ocorreu na casa do professor Mário. Estávamos almoçando quando, em certo momento, mastigando a comida, percebi que tinha mordido alguma coisa muito dura. Apontei o dedo para minha boca, que estava ficando cada vez maior, indicando que algo estava errado. De repente tive de cuspir a comida fora. Foi quando junto ao alimento saíram algumas moedas antigas, grandes e pequenas, todas douradas. Aquilo para o professor foi uma festa e para mim um pesadelo. Procurei me acalmar até que mais um fenômeno aconteceu. Dessa vez com a coxa do frango que coloquei no meu prato, ainda esfumaçando. De dentro dela saiu uma borboleta toda molhada, tentando voar. Maria então pegou-a e colocou em uma caixinha presa a um alfinete. Isso não deixa qualquer um maluco? Pergunta. Eu não compreendi o que estava acontecendo comigo, nem o professor Mário e sua esposa, a dona Glória. Apenas me sentia como uma espécie de propriedade deles da parapsicologia. Também não me sentia à vontade, pois era vigiado o tempo inteiro. Às vezes fugia para um lugar isolado, mesmo sabendo que se fosse encontrado ouviria um sermão. No Instituto de Parapsicologia do Rio de Janeiro, na Federação Brasileira de Parapsicologia, era submetido constantemente a diversos tipos de testes, desde a dobragem de metais à levitação. Embora não estivesse satisfeito com aquela situação, sentia-me na obrigação de colaborar com os pesquisadores. Fazia tudo em troca de alguns passeios de comida, que por algumas vezes o professor Mário chegava a afirmar que comia muito. Certa vez, ele disse que tinha terminado o seu trabalho e que outras pessoas passariam a me pesquisar. Então foi afastado do IPRJ e da FEBRAP. Mário e sua esposa sumiram. Um tal doutor Sobral, pertencente ao Instituto de Psicotrônica, me levou para um apartamento que ficava no 8º andar de um edifício localizado próximo à principal catedral do Rio de Janeiro. Fui simplesmente jogado lá. No local havia apenas uma cama de casal, uma mesa redonda com uma cadeira, um fogão de 2 bocas e só. Passei bastante tempo nesse lugar. Deixaram para mim um pacote de feijão preto, um de arroz e outro de macarrão. Por causa das muletas, tudo era muito difícil. Quando quase morri de fome. Quando as pessoas do instituto resolviam aparecer de 15 a 20 dias, era apenas para perguntar se estava tudo bem. E é claro que não estava. Certa vez, ao levantar pela manhã, não estava conseguindo enxergar direito, pois minha vista estava escura e parecia tonto. Ouvia apenas o barulho
desfiles militares do lado de fora, pois era dia 7 de setembro. Eu estava com vontade de ir ver a apresentação, mas não tinha coragem, me sentia muito fraco. Lembro bem que passei uma semana inteira tomando só água de uma torneira enferrujada. Aquilo parecia ser testes para paranormais e contatados que não sentem fome ou sede. Teste ou não da parte dos pesquisadores, só sei que sobrevivi. Não consigo entender o que estava querendo. Não consigo entender o que estavam querendo me torturando daquela forma. Certo dia fiquei tão desesperado e faminto que fui sentar na calçada da catedral para pedir esmolas às pessoas que passavam, porém sem sucesso. Até que o pessoal do Sestex me encontrou e me levou para junto do Coronel Cunha para mais uma sequência de pesquisas. Recordo uma vez que ele me colocou num barco, juntamente com um soldado, e saímos por dentro do mangue existente na floresta, que cobre o centro de estudos, levando pau, lama e tudo o que tinha pela frente. Mais adiante havia uma pessoa com a canoa pescando, e ao mesmo tempo em que jatos F-15 passavam acima de nossas cabeças, percebi que tudo aquilo era para me assustar e fazer com que meus poderes fossem manifestados. Às vezes os militares procuravam me deixar confuso, tentavam me agradar, justamente para que eu não percebesse suas verdadeiras intenções, mas eles não sabiam que eu via claramente que aquilo era um teste. Até quando eu resolvia sair, sempre acompanhado pelo Coronel Cunha, de repente aparecia um tumulto de pessoas ao nosso redor. Cada vez que isso acontecia, eu percebia que aquilo era uma armação da parte deles. Naquela época não tinha para quem contar esses fatos, pois era o tempo todo pressionado. Foi quando comecei a namorar uma moça, passei a lhe contar que tinha vontade de voltar para o Maranhão, mas como se estava dependendo daquelas pessoas, pergunta. Às vezes o professor Mário ia lá no quartel me buscar para passar uns dias em sua casa, e de lá eu geralmente ligava para a namorada. Posteriormente descobriu que todos os nossos telefonemas estavam sendo gravados e que durante a minha estadia na casa do professor havia sempre uma Kombi preta do Sestex do lado de fora me vigiando. Outra coisa que me deixou chateado foi saber que minha mãe escreveu inúmeras cartas que não me eram entregues, ou quando as recebia já haviam sido abertas. Quando finalmente os pesquisadores concluíram seus trabalhos, me deram uma passagem de ônibus para São Luís. Retornei de mãos abanando. Ao chegar à minha casa, fiquei sabendo que meus pais haviam se mudado para Araioses, minha cidade natal. Para chegar até lá foi um sacrifício, pois eu não tinha um centavo no bolso. Nunca contei isso para minha família. Estou desabafando somente agora porque sei que vai ficar do jeito que está. Não quero mais me envolver com aquela gente. Quando fui mandado embora, a única pessoa que relatei sobre o que tinha me ocorrido foi para um dos membros da pesquisa, mas não me lembro seu nome. Disse também que um dia escreveria um livro contando tudo. Ele me falou, no entanto, que de nada adiantaria tomar tal atitude, pois os meios que tinham de desmentir tudo tiraria meu livro de circulação. Depois disso, passei quase 2 anos telefonando para o professor Mário pedindo cópias dos trabalhos que o Instituto de Parapsicologia do Rio de Janeiro e o Instituto Brasileiro de Parapsicologia realizaram comigo. Mas ele sempre negava colaborar, alegando que o caso só interessava aos pesquisadores e que a partir do momento em que fui entregue ao pessoal do Sestex, ele não tinha mais nada a ver com a pesquisa. Até que um dia cansei e nunca mais o procurei. É de Santos e Demônios na Terra do Sol, pelo pesquisador cearense Reginaldo de Ataíde.